cidade. Giro Brasil. E agora uma notícia preocupante. O Brasil tem o maior número de afastamentos do trabalho por depressão e ansiedade nos últimos 10 anos. Juliana Santos tem os detalhes dessa informação. Juliana. Pois é, Vitor, em 2024 o país registrou mais de 470 mil afastamentos, por essas condições, representando um aumento aí de 68% em relação ao ano anterior. Esse é o maior número registrado em pelo menos 10 anos e os especialistas atribuem esse aumento a fatores como a situação do mercado de trabalho e também as consequências da pandemia. Os estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tiveram o maior número de licenças. No entanto, proporcionalmente, os maiores índices de afastamento em relação à população foram registrados no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O governo federal está adotando medidas mais rigorosas, como a atualização da norma regulamentadora, NR1, que estabelece diretrizes sobre saúde no ambiente de trabalho e também prevê fiscalização e multas para as empresas que não cumprirem as normas de segurança e saúde. É um assunto que preocupa muito. E o governo Lula expande gastos com publicidade e pode alcançar 35 bilhões de reais, Juliana. Exatamente, a medida ocorre nesse momento em que o presidente tenta reverter a queda de popularidade do governo. Em janeiro, Lula mudou o comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e agora busca aí ampliar a divulgação de programas como o Pé de Meia, do Ministério da Educação, e o programa Mais Acesso a Especialistas, do Ministério da Saúde. As instituições públicas argumentam que a expansão desses contratos de publicidade melhora a transparência e a promoção de informações sobre as políticas públicas. Entre os contratos em andamento vão se destacar aí os dos Correios, do Banco do Brasil, também da SECOM e da Caixa Econômica Federal. No final da gestão de Jair Bolsonaro, os contratos de publicidade das instituições federais somavam aí cerca de 2,5 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação. Juliana Santos, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. Manhã Cidade. Giro Mundo. E Rússia pedem reunião do Conselho de Segurança da ONU por suspeita de limpeza étnica na Síria. Vamos entender? Vitória Oliveira, bom dia para você. Exatamente, bom dia para você, Renata, também bom dia para o Vitor e para quem acompanha o Manhã Cidade. O pedido foi feito ontem pelos Estados Unidos e também pela Rússia em uma reunião que deve acontecer hoje com diversas autoridades por causa do crescimento da violência na Síria. De acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos, foram mortos este ano mais de 700 civis e 125 membros das forças de segurança sírias e também mais de 140 combatentes leais ao ditador Bashar al-Assad. A violência começou após o novo governo tentar reprimir o surgimento do grupo alauíta, a qual pertence o ditador Bashar al-Assad. O presidente da Síria afirmou hoje que os responsáveis serão punidos e também responsabilizados pelas mortes durante a reunião que deve ocorrer hoje a portas fechadas. Vamos continuar em conflitos internacionais. O conflito na faixa de Gaza continua e Israel cortou a energia da faixa de Gaza em resposta ao Hamas, Vitória. Exatamente, Vitor. O ministro israelense de Energia, o Israel Katz, determinou a interrupção da transmissão de eletricidade para a faixa de Gaza. Após um período de lenta negociação para uma nova fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o ministro de Finanças de Israel anunciou que o país irá endurecer ainda mais as medidas contra o Hamas. Algumas medidas já começaram a ser implantadas, como o bloqueio da entrada de bens e suprimentos na região da faixa de Gaza. O anúncio veio aí após uma semana
após Israel ter cortado, né, todos os suprimentos de bens para o território para mais de 2 milhões de pessoas lá na faixa de Gaza. O país tentou pressionar o Hamas a aceitar uma extensão da primeira fase do cessar-fogo e essa fase terminou no último fim de semana. Já Israel falou que o Hamas ordena que liberte metade dos reféns restantes em troca de uma promessa de negociar uma trégua aí mais duradoura entre Israel e o grupo Hamas. Vitória, Oliveira Cidade FM. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Manhã Cidade. Giro Caruaru.